no último mês, o GGRC11 teve uma valorização de mais de 7%. E aí, será que é hora de comprar GGRC11? Será que é uma oportunidade? Será que GGRC11 vale a pena? Fica até o final desse vídeo que você vai descobrir. Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou falar sobre o GGRC11. Eu falei dele há cerca de um ano atrás, mas surgiram vários acontecimentos desde que eu gravei o vídeo até o momento e eu resolvi fazer essa atualização. Então eu vou levantar aqui para você todos os novos pontos positivos e negativos do fundo imobiliário para a gente ver se o GGRC11 vale a pena. Comecemos então com a gestão. O fundo é gerido pela Zagros Capital e é administrado pela CM Capital e tem como escriturador a Vortex. Esse fundo imobiliário ele tem taxa de gestão e administração de 1,10% ao ano. O fundo imobiliário já é bem robusto, ele tem mais de R$1 bilhão de patrimônio líquido e conta com mais de 90 mil cotistas. Então, não à toa, esse fundo imobiliário deve ter uma boa liquidez, ou seja, muitas pessoas comprando suas cotas e muitas pessoas vendendo suas cotas. Eu estou pegando aqui o relatório de fevereiro porque o fundo ainda não soltou o de março. E olha só, em fevereiro ele teve o volume financeiro negociado no mês inteiro de cerca aí de 27 milhões de reais. E como o mês de fevereiro a gente tem aí, pelo menos em 2022, 28 dias, faz sentido ter um volume financeiro negociado nessa faixa. Mas quando a gente pega um pouco mais para trás, porque eu não gosto de ficar olhando só o mês, né? Para quem acompanha aqui o canal já sabe que eu gosto de olhar um prazo um pouco maior. Temos que o fundo imobiliário ele tem realmente uma boa liquidez. Olha só isso aqui, ó. Um volume financeiro negociado de 46 milhões, de 62 milhões, de 42 milhões. Temos aí, ó, a maioria acima de 30 milhões. E para quem me conhece já sabe, eu gosto de fundos imobiliários que tenham uma liquidez de no mínimo R$1 milhão diariamente ou 30 milhões de reais aí mensal, que é o caso desse fundo imobiliário. Tem momentos atípicos, como por exemplo aqui em dezembro de 2021, em novembro de 2021, em fevereiro de 2022, mas no resto você pode ver que ele tem realmente uma boa liquidez. Faz sentido, né? Ele tem cerca aí de 95 mil cotistas. Então, temos aí o nosso primeiro ponto, ele possui uma boa liquidez. O segundo ponto que eu sempre gosto de olhar é a questão de rentabilidade. E para isso, eu sempre comparo a rentabilidade do fundo imobiliário com a rentabilidade do IFIX. E olha só o que a gente tem desde o início do fundo imobiliário, que foi em 2017. Só de rendimento, ó, ele pagou, vou pegar aqui rendimento, ó, ele pagou desde o seu início mais de 44%, contra o IFIX, que entregou cerca de 34%, ou seja, só com os rendimentos aqui, eu não estou vendo a valorização da cota, o fundo imobiliário entregou mais do que o IFIX. Então temos aí o nosso segundo ponto positivo. E por enquanto, esse fundo imobiliário está se dando bem, né? Ele está com 2 pontos positivos. E cara, aproveita se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer saber mais sobre fundos imobiliários e se inscreve no canal. Eu venho postando direto, regularmente, vídeos falando aí a respeito de vários fundos imobiliários. Eu tenho certeza que isso vai agregar bastante no seu conhecimento para você montar uma carteira de investimento bem bonitinha, focando no longo prazo. Mas agora vamos entrar aqui em outros pontos desse fundo imobiliário. A gente precisa conhecer o portfólio, né? Onde que ele aloca os seus recursos, já que ele tem R$1 bilhão de patrimônio líquido. E a gente precisa saber também quanto que ele vem pagando, porque logicamente, né, a gente precisa saber disso para a gente ter a nossa rendinha mensal. Então, vamos lá ver. E logo de cara, a gente vê que o fundo imobiliário tem diversos imóveis, ó, 20 imóveis locados para vários inquilinos, tá aí, ó, vários inquilinos. E esses imóveis, ó, estão espalhados em várias regiões aqui no país, sendo que esses imóveis são
metade industrial, tá aí, ó, metade industrial, 9 desses ativos são industriais, todos eles com contratos atípicos com seus inquilinos e 11 desses ativos são galpões logísticos, também todos com contratos atípicos com os seus inquilinos. E um dado que eu puxei foi aqui para a gente ver quais são os 3 inquilinos mais relevantes, né, que mais entregam dinheiro para o fundo imobiliário. E temos que esses 3 inquilinos são a Ambev, ó, esse aqui é dos últimos 6 meses, temos aqui a Ambev, temos a Aetra e temos aqui de 0,76 a Suzano. Então, esses 3 inquilinos pesam bastante nas receitas aqui do fundo imobiliário. E temos aí esses outros inquilinos com esses pesos aí, cada um na sua categoria. Temos aqui, ó, que cerca de 50% desses inquilinos são de metalurgia, siderurgia e comércio varejista, mas temos aí também presença de química e petroquímica, têxtil, alimentos e bebidas, papel e celulose e até mesmo de agronegócio. Esses inquilinos têm com fundo imobiliário, todos eles contratos atípicos, sendo 93% reajustados pelo IPCA, que é o índice de inflação, e todos os contratos vão vencer somente de 2025 em diante. Em relação às informações mais recentes do GGRC11, temos que ele, nos últimos 12 meses, entregou mais de 8%, temos aqui, ó, 8,72% de dividend yield e pagou R$ 9,68. Em relação ao seu preço, temos que o seu valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 130,61, mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 111. E quando a gente divide esses R$ 111, que é o seu valor de negociação atualmente, pelo seu valor patrimonial por cota, a gente encontra o preço sobre o valor patrimonial, o famoso PVP, que está em 0,85. E explicando isso de forma bem rápida, quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está mais barato em relação ao seu valor patrimonial. Quando está 1, quer dizer que está o mesmo preço. E quando está acima de 1, quer dizer que está mais caro. Nesse caso, você pode ver, está mais barato em relação ao seu valor patrimonial. Questão aí de aproximadamente 15%. E um ponto super importante que eu não posso deixar de mostrar nesse vídeo é isso aqui, ó. Vou pegar o informe mensal do fundo, eu aumentei bastante porque eu estou sem óculos. Peguei aqui o do mês de março de 2022, porque logicamente foi o último que o fundo imobiliário soltou, já que a gente ainda está em abril de 2022. Vamos arredar um pouco aqui embaixo, lá na parte de passivo, e olha só o que esse fundo imobiliário possui. Ele possui dívidas, obrigações a cumprir. No caso, temos aqui obrigações por aquisição de imóveis, ou seja, o fundo ainda está pagando imóveis que ele comprou à prestação, aproximadamente aí 105 milhões de reais, e ele ainda emitiu CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então, olha só, obrigações por securitização de recebíveis de em torno aí de 60 milhões de reais. Vamos ver se a alavancagem desse fundo em relação ao seu patrimônio está muito alta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou somar esses 105.630.647,82 dos imóveis a prazo, né, que ele ainda deve, mais essa parte que ele deve de CRIs, de R$ 60.728.860,74 reais, ó. Ele está devendo atualmente mais de 166 milhões de reais. Vou pegar isso e vou lá na parte de patrimônio líquido do fundo. Antigamente eu fazia aqui na parte de ativo, para mim não muda muita coisa. Vou pegar aqui a parte de patrimônio líquido, vamos lá ver, ó. Esse aqui, deixa eu marcar aqui para você ver que eu estou pegando certinho, ó. Patrimônio líquido é esse bem aqui que eu vou pegar, ó, de 1 bilhão e 13 milhões de reais. Vamos lá ver. Vou lá, vou dividir esse valor por 1 bilhão, 13 milhões de reais, 325.814,93. Vou multiplicar por 100 para achar o percentual.
temos aí uma alavancagem de em torno de 16,41%. Na minha visão, não é uma alavancagem tão alta, é uma alavancagem bem tranquila, ainda mais que o fundo imobiliário possui todos os contratos atípicos. Então isso aqui, na minha visão, está bem tranquilo. E só para te dar uma referência, na minha visão, um número desse aqui até 20%, até 20% de alavancagem, para mim está tranquilo. Acima de 20%, na minha visão, já é uma alavancagem alta. Aí vai depender de caso a caso. Eu queria te mostrar isso aqui porque, logicamente, eu tenho que te mostrar os pontos positivos do fundo e também essas partes negativas do fundo que eu não vejo muita gente mostrando. E agora que você já conhece todos os dados mais relevantes do GGRC11, vou levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se o GGRC11 vale a pena, se é hora de comprar GGRC11, se ele é uma oportunidade. E como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro ponto positivo é que o fundo imobiliário possui uma boa liquidez. Não à toa, esse fundo imobiliário tem mais de 94 mil cotistas. Segundo ponto positivo é que esse fundo imobiliário vem tranquilamente superando o IFIX. O terceiro ponto positivo é que esse fundo imobiliário é multi. Ou seja, ele é multi-imóveis porque ele tem participação em vários imóveis. Ele é multirregional porque, logicamente, esses imóveis estão espalhados aí pelo Brasil. E eles são multi-inquilinos porque, logicamente, ele possui vários locatários. Isso dá uma segurança enorme para o fundo imobiliário. O outro ponto positivo, não sei se é o terceiro ou quarto ponto positivo, é que ele atualmente está com cerca de 15% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E o outro ponto positivo é que nos últimos 12 meses ele entregou mais de 8% de dividend yield. Dito isto, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é justamente essa dívida, que quando a gente pega a dívida e divide pelo patrimônio líquido, a gente tem aí cerca de 16% de alavancagem. Claro, não é uma alavancagem tão alta e sim, é tranquilo na verdade, mas eu tinha que colocar aqui para você isso como um ponto negativo, porque é uma dívida, é um passivo do fundo, isso aí tem que sair do bolso dele e, logicamente, o cotista vai receber durante um período um pouco menos, claro, para beneficiar futuramente, eu sei aquela coisa, mas eu tô falando atualmente, então fica tranquilo aí. E é de boa, porque esse fundo imobiliário, ele possui todos os contratos atípicos, o que dá uma segurança enorme para pagar aí essa dívida tranquilamente. E entrando agora nessa parte de contratos, eu levanto aqui um questionamento sobre a força da gestora. Será que a gestora vai ter força na hora de negociar quando os inquilinos tiverem com seus contratos vencendo? E para alguns engraçadinhos não ficar falando coisa aí, eu não estou falando mal da gestora. Olha só, eu não estou falando mal da gestora, até porque até agora ela vem levando fundo imobiliário. Ela vem aí distribuindo para o cotista, ela vem aí pegando novos ativos, então ela vem fazendo o trabalho que ela está sendo paga para fazer. Mas a gente tem aí, por exemplo, a Ambev, que é muito conhecida por ser bem dura, bem rígida nas suas negociações. Eu já li a história da Ambev, eu sei como é que ela trata, e isso realmente para ela não é nem questão de negociação, é questão de valor mesmo da empresa. Eu fico pensando, será que a gestora vai ter força suficiente para bater de frente, vamos dizer assim, com esses inquilinos mais durões? E eu falei da Ambev porque ela tem um peso grande na receita aí do fundo imobiliário. Eu mesmo acabei de te mostrar, se você tiver já esquecido, você pode dar uma volta aí no vídeo que você vai ver eu falando a respeito sobre isso. Mas será que a gestora vai ter essa capacidade? E eu acredito que vai ser aí nessas renovações de contrato, nesses períodos de vencimento de contrato, que a gestora vai ter que mostrar a nata do seu valor para o cotista. E sinceramente, eu espero muito que a gestora mostre essa força para o cotista para ganhar essa confiança. Porque um tempo atrás, não sei se alguns sabem, eles até mudaram de nome, teve aí um atrito entre gestora e cotista, aquela coisa toda. Então seria bem interessante se a gestora mostrasse ainda mais a sua força nessa parte aí
de negociação quando vencer esses contratos. Eu não sei, né? Eu não falo aqui a respeito sobre isso, porque como esses contratos ainda não estão vencendo, né? Os mais próximos vão vencer somente a partir de 2025, é naquele período que a gente vai ver realmente a força da gestora. Mas eu acreditando na gestora e vendo todos esses pontos, seja os positivos, seja os pontos negativos, e lembrando isso aqui, não é recomendação de investimento, seja de compra ou seja de venda, é apenas a minha opinião. E na minha opinião, atualmente, o GGRC11, além de estar valendo a pena, ele está em um bom preço. E aqui em cima já deve estar aparecendo para você eu falando a respeito de outros fundos imobiliários. Fico por aqui e até lá!